Já estamos online, pessoal. Olá. Olá, boa Boa tarde a tarde. todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos aí à nossa live. Vou só dar alguns minutinhos aí para o pessoal poder entrar e se organizar. Enquanto isso aí, quem já estiver online na nossa live, por favor, se inscreva no canal da Altasa. Nós publicamos alguns vídeos aí regularmente, mostrando um pouco sobre os nossos produtos e também, se possível, por favor, deixem o like, caso gostem do conteúdo. Nós estamos com uma agenda mensal de lives. Antes nós fazíamos pelo Facebook da Altasa, agora aqui no nosso canal do YouTube. Então, fiquem sempre atentos aí às nossas redes sociais. Nós tentamos sempre informar as novidades aí antecipadamente. Vou dar mais uns 2 minutinhos aí. Quem tiver online aí já puder mandar um alô no chat. Fiquem à vontade. Eu estou com uma segunda tela aqui também com o chat. Se quem tiver qualquer dúvida, quiser mandar qualquer comentário, eu fico de olho aqui e posso responder. Ou passar a pergunta aí para os nossos convidados. Bom, então, novamente, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro webinar promovido pela Altasa. Meu nome é Vini, eu sou responsável pela área de engenharia de aplicação da Altasa. Hoje nós temos 2 convidados ilustres aí. Isadora Coelho, gerente de software da Altasa, e também o Everton Spudaro, nosso gerente de produto. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Perfeito. Nós trouxemos aí a equipe técnica em peso para bater um papo sobre análise 3D, como a análise 3D auxilia, né, na prevenção de defeitos de estampagem. Esse assunto foi trazido justamente porque nesse mês nós tivemos grandes novidades aí no Altasa Surface. Nós falaremos já das novidades nos próximos minutos, mas eu acho que agora o importante primeiro, se o Everton puder abrir o assunto, acho que vale a pena a gente dar um pouco de contexto, né, Everton, sobre o que é o Altasa Surface e onde ele se encaixa no mercado, como é que ele funciona, por favor. Claro, com certeza. Eu acho que antes da gente falar um pouco sobre o Surface, a gente tem que contextualizar onde ele se insere no processo produtivo da indústria, né, principalmente a indústria automobilística, como ele agrega valor a esse processo. Então, a indústria automobilística, né, ela tem um processo de projeto no qual ela passa por as peças, né, que são estampadas, a parte dos componentes metálicos, elas passam por um período de projeto, né, da ferramenta, o design dessa ferramenta, a forma como vai ocorrer essa estampagem, né, e dentro desse processo, a forma convencional, como se vinha fazendo há muitas décadas atrás, você planeja o desenho, tem o desenho, a geometria da peça, você tem a geometria da ferramenta, e você inicia o processo de estampagem, os tryouts da ferramenta, e tem o processo de inspeção, que é feito de forma visual, né, pelo inspetor, e para verificação se aquela peça não tem nenhum defeito cosmético. E isso demanda bastante tempo na operação, requer várias tentativas, né, que o próprio nome fala do tryout, várias interações nesse processo. E hoje o que a indústria vem fazendo, o que ela vem buscando, é reduzir esse tempo que você faz de tryout real, físico, né, para redução de custo, redução também de tempo de projeto, e trazer isso para o ambiente virtual. Então, por exemplo, hoje o processo de estampagem, há algum tempo atrás, ele era feito uma chapa, o blank, né, a chapa crua, ela era estampada em 6 etapas. Hoje, por redução de custo e tempo, ela é feita em 3 etapas. Então, isso traz ao processo, né, tensões, deformações nessa chapa, que podem gerar defeitos cosméticos. Então,
quanto antes você puder antever esses defeitos, melhor para a sua operação. Então, o Surface ele vem a esse contexto. A gente tem parceiros, por exemplo, a SI, que conseguem predizer, conseguem simular defeitos de estampagem, conseguem fazer essa simulação do processo como um todo. Então, dentro desse contexto, a ideia é de você trazer a inspeção para o ambiente virtual, é aí que o Surface se encaixa. Ele vem para agregar valor nesse sentido, em você poder predizer onde vão ocorrer os defeitos de estampagem, se esses defeitos vão ser médios, baixos ou severos, né? Classificar esses defeitos e verificar se as ações corretivas que vão ser tomadas dentro do projeto, as interferências que você vai fazer na ferramenta, elas foram adequadas e ela evoluiu, de fato, a ferramenta para que tenhamos, então, uma estampagem livre de defeitos, certo? Então, esse é o intuito, né, de a gente estar trazendo aí o Surface 3D, uma nova ferramenta, uma nova análise dentro do nosso know-how de análise de defeitos de estampagem, poder agregar valor em apresentar mais uma solução que faça a previsão, né, a predição desses defeitos aí durante a simulação. Legal. Eu acho que desde... O Surface, para quem não sabe, ele é o primeiro produto da Altasa, né? Então, o Surface passou por diversas atualizações, grandes melhorias aí ao longo do tempo, e eu acho que desde o momento em que a gente passou a utilizar, passou a trabalhar com SI, com peças simuladas, né, peças virtuais, acho que agora nós tivemos a maior atualização, né? Então, eu passo um pouco agora a bola para a Isadora. Se puder comentar um pouco, Isa, o que a gente teve de novo aí no Surface, na versão 11 do Surface? Sim. Bom, o que a gente tem de novo no Surface principal é justamente esse ambiente 3D de análises. E as análises que estão dentro desse ambiente que a gente traz nessa versão nova. A primeira das análises que eu vou comentar aqui é a curvatura 3D. Essa análise ela é mostrada para o usuário na forma de um mapa de cores no nosso visualizador 3D. Eu consigo ter diferentes informações já com essa primeira análise e consigo configurar ela também, né? Visualizar de diferentes escalas, buscas diferentes, dependendo ali do tamanho de defeito que eu estou buscando. E outra análise que complementa essa é a extração de perfil 2D de uma área. O usuário consegue, com 2 cliques apenas, extrair um perfil, gerar um gráfico em segundos ali na tela. Para quem já usou essa funcionalidade em outros softwares, sabe que às vezes a gente precisa até de diversos passos para conseguir essa informação, né, essa visualização. E a gente... Bastante tempo, né? Bastante tempo. Complementar, acho que a ferramenta... ela tem agilidade, muitas vezes outros softwares eles demandam um bom tempo para fazer isso e não dão o resultado em tempo real, né, em questão de segundos, né, você tem que usar inclusive outros softwares para poder ter o relatório, né, então isso a gente traz junto. Sim, a gente com um passo simples, a gente tem um relatório daquela área, um perfil, que a gente consegue inclusive tirar informações das medidas de largura, profundidade, e instantâneo praticamente ali na tela, né? O mais legal desse ambiente é que eu consigo usar essas duas ferramentas em conjunto. Eu posso ter uma análise com a curvatura 3D primeiro, né? Então, eu estou olhando para o meu mapa de cores e tenho ali as informações de curvatura, uns pontos já de atenção, pontos de controle de curvatura, que a gente vai falar mais especificamente, que podem dar problema ali no meu processo de estampagem. E depois, então, eu identifico algumas coisas já com essa curvatura 3D e vou para a extração de perfil em cima dessa análise, né? Então, eu tenho essa informação ali na tela e consigo medir e ter mais informação das regiões que eu tenho interesse. É dinâmico nesse sentido. Outra coisa nova nessa versão é que a gente remodelou ainda mais a interface de usuário, a gente já foca numa interface moderna, prática e clean,
mas nessa versão a gente foi mais além ainda nesse sentido também. Tem outro ponto que eu acho que vale ressaltar nessa nova versão, né? É que a gente não... A forma que a gente vinha analisando ao longo do tempo da Altasa aqui, do produto Surface, ela não é deixada de lado, né? Na verdade, ela é refinada, né? Que é o Surface 2D. Então, o inspetor hoje na indústria, ele usa um sistema ele banha a óleo a peça e utiliza a reflexão para identificar os defeitos, né? Principalmente pequenos defeitos de estampagem. Então, essa feature, ela continua no software, né? Ela vem sendo refinada ao longo do tempo, e a forma como você navega entre os dois ambientes, 2D e 3D, ela é instantânea, né? A partir de um botão ali na parte superior da interface, e você tem acesso às duas análises, e por consequência você pode verificar, né, com análise 3D, onde são regiões propensas a defeitos, e depois confirmar isso na análise 2D, com o Surface, com a nossa análise que a gente tem ao longo do tempo aí, junto no Surface. São ferramentas complementares. Legal. Então, se hoje o cliente ele adquire uma licença do Surface, nós temos a possibilidade de, dentro da mesma licença, dentro do mesmo software, ter dois ambientes distintos, com a possibilidade de fazer análise ao mesmo tempo, às vezes até de malhas diferentes, imagens diferentes, ou a mesma, para fazer por critério de comparação, né? Então, acho que aí tem um material, próximo material aí que o Gabriel está mostrando para a gente. Se quiser comentar um pouco sobre essa troca de ambientes, Isa. Sim, isso que o Everton estava falando, né? Então, a gente tem o nosso ambiente 2D, que a gente já tinha na versão passada também, com novidades, né? Mas essa troca entre os dois ambientes, a gente fez de forma rápida, prática, e em qualquer momento, como você estava falando, em qualquer momento eu posso fazer essa troca de ambiente e complementar as análises, né? A gente vai citar também um pouquinho o porquê que elas se complementam, mas então eu posso estar analisando alguma coisa no ambiente 3D, tenho por exemplo, o mapa de cores da curvatura 3D ali na tela, mas eu quero então passar para o 2D, analisar já as franjas, então eu tenho esse botão de troca de ambiente que a gente está vendo aí na tela, sempre acessível a qualquer momento do uso do software. Legal. Engraçado que às vezes a gente pensa, não, acho que quando tem um botão assim de troca de interface, na maioria dos softwares, quando você faz essa troca, é como se tudo que você tivesse feito até ali, você perdesse e fosse para um outro ambiente, né? Fosse para uma outra cara. E no caso do Surface isso é diferente, né? Você consegue... tudo que você está fazendo no 2D ou no 3D, quando você faz a troca para outro ambiente, continua lá, né? Você consegue manter esse trabalho em paralelo. Sim. Legal. Sim. Então, acho que entrando um pouco mais agora na parte 3D, né, que é o que a gente tem de novidade dentro do Surface, eu gostaria que o Everton comentasse um pouco sobre como as features que estão inclusas dentro do ambiente 3D, do Surface 3D, elas podem auxiliar no processo de identificação e detecção de defeitos. Bom, falando primeiramente, então, da curvatura 3D, né, e depois do perfil, porque são análises que são feitas em sequência. Normalmente, a gente faz primeiro a análise de curvatura 3D. Na parte de curvatura, a gente analisa as propriedades geométricas da peça. Então, a partir daquilo que nos é fornecido por malhas virtuais, nós conseguimos identificar aí as alterações geométricas, as mudanças de curvatura ao longo da peça. E aí, quando a gente tem a verificação dessa geometria, você consegue entender quais são os locais que são propensos a ocorrer defeitos ou quais são os locais que realmente são defeitos dentro dessa peça. Então, a gente traz um mapa de cores, no qual uma região que é uma região positiva, com superfície esférica, ela tem uma cor vermelha, e aquela região que é uma região negativa ou uma hipérbole, ela é de cor azul, né, uma curvatura negativa. E, por consequência, o que está no meio aí, que é planar, ela fica da cor verde. A gente tem 4 possibilidades de cálculo de curvatura, então são 4 tipos de curvatura que nós disponibilizamos ao usuário.
e dentre delas, a mais recomendada que nós utilizamos aí para os defeitos de estampagem é a curvatura G. E aí a gente pode ver, por exemplo, nesse Fender, né, o caso de que são regiões que deveriam ter o mesmo mapa de cores, né, dentro da geometria que nós temos, eles apresentam irregularidades. Então, ele é um indicativo para o usuário, para o projetista da ferramenta, para o projetista que faz a sequência de etapas do processo. Naquele local, pode ocorrer um defeito, né, ou há um defeito. E aí, nesse sentido, quando você verifica essa possibilidade de defeitos ou esse defeito com a curvatura 3D, é mantido na tela essa cor, esse mapa de cores, e o usuário pode, sobre esse mapa de cores, verificar a dimensão dessa região, desse defeito. Então, com 2 cliques, você verifica a altura e largura, por exemplo, do defeito. Então, você consegue quantificar quão profundo ou quão alto, né, é esse defeito. Se puder voltar um slide, por favor, das curvaturas aí. Então, aqui a gente mostra alguns exemplos, né? A gente tem um mapa de cores. Então, regiões que são clean, que não apresentam irregularidades, né, como essas regiões que são mostradas aí na esquerda, o que marca a distinção entre as cores é a geometria é o design da peça, né? Então, os vínculos são marcados aí como transição. Porém, quando você tem um local que você sabe que ele tem que ser uma geometria bem definida, que não tem vinco, que ou é plano, ou é uma superfície cilíndrica, como, por exemplo, a região da maçaneta, da porta, você consegue verificar tipos de defeitos clássicos, como a orelha de Mickey, que a gente está mostrando aqui. Então, eu tenho uma superfície que ela vem plana, praticamente, né, num verde, mostrando ali, e eu começo um afundamento, né? Esse é um defeito clássico do processo de estampagem. E a gente consegue revelar aqui. Então, essa ferramenta, dado que o projetista identificou que existe esse defeito que ele está ocorrendo, ele pode interferir na ferramenta ou no processo de estampagem, né? Porque tem uma sequência de processos, tem recorte, repuxo, calibração, e depois funcionamento. Então, ele pode interferir nelas para minimizar esse defeito ou até eliminar ele do processo, né? Isso já na parte digital. Então, essa que a gente traz hoje para o usuário, né, enriquecendo a análise digital dele. É interessante que essa predição que o software traz, né, ela, além do ganho, é claro, de ter um procedimento matemático e correto de análise de defeitos, né, você tira toda aquela subjetividade do inspetor de confiar no que ele está vendo e ter toda uma questão de experiência no trabalho, né, de disposição daquele dia, como é que ele está. Aqui você elimina essa subjetividade e, além disso, você ainda traz um ganho de tempo, né, como você comentou. Se você consegue identificar o defeito numa etapa virtual, né, num processo de software, são menos etapas que ele tem que despender ali no tryout, estampando peças, inspecionando a peça real, voltando para a modelagem, né, fazendo ajuste de parâmetros do pré-shop, até que ele tenha uma peça ideal, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, porque traz esse ganho também no tempo, né, de trabalho. Com certeza. Não tem esse custo e tempo. Exato. As duas coisas, né? Tempo e custo andam juntos, né? Sim. Se puder seguir no nosso próximo slide aí, da parte do perfil, né? Desculpa, tem um slide anterior que tem essas que são complementares, né? Acho que tem um anterior, por favor. A análise 3D, ela não elimina, né, o que o 2D faz, né? Eles são complementares. Então, você pode verificar a geometria da peça, a curvatura 3D, os locais de indicação de defeitos. E depois, com o processo de reflexo virtual, você consegue verificar se esses defeitos vão ser revelados na estampagem e no pós-pintura também, né? Então, são 2 momentos aí
se complementam, né? Se a geometria da peça está adequada, se ela vai gerar defeito mesmo, e depois a confirmação disso, que ele vai se tornar um defeito cosmético lá na parte 2D, com o reflexo virtual. Legal. Do perfil aqui, que a gente pode comentar também, né? Então, que a gente já falou, mas reforçando, com 2 cliques o usuário consegue extrair um perfil da região. Esse perfil ele é exportado em três tipos de arquivos, então, um arquivo PDF, um report, um arquivo de imagem.png, que depois ele pode adicionar a qualquer outro tipo de relatório que ele venha fazer, e também a gente disponibiliza os pontos desse perfil, caso ele queira fazer alguma outra interação, queira gerar um gráfico diferente, enfim, ele tem disponível, né? E aí a leitura desse perfil aqui, então, a gente tem as escalas, no eixo XY aí, para ele identificar qual que é a profundidade e a altura desse defeito. Legal. E o interessante é que ele pode escolher absolutamente qualquer ponto dentro da peça, né? Se ele quiser ir direto na região que a curvatura 3D apontou como uma região de defeito e colocar esses 2 pontos próximos, ou se ele quiser fazer uma análise maior, né, distanciar um pouco mais esses 2 pontos para ter o comportamento padrão, entender o que é o comportamento padrão, né, do perfil e poder identificar se teve realmente uma variação, né, onde naquela região próxima do defeito. Essa é uma possibilidade também, né? Você pode escolher absolutamente quaisquer 2 pontos dentro da malha. Exatamente. Sim. Legal. Eu acho que aí, no caso acho que o Everton comentou um pouco, né, sobre essa interação entre o ambiente 3D e o ambiente 2D. Isa, se você puder comentar um pouco mais como essas 2 ferramentas se complementam, né? O Everton comentou sobre você poder levar o resultado de uma para outra, né? Que elas não se excluem, né? Que realmente, na maioria dos casos, é interessante que você faça análise 3D, leve isso para o 2D e finalize no 2D. Como de fato elas se complementam, né? Em termos de software. Tudo que a gente falou agora das análises 3D, eles estão voltados para a geometria da peça, geometria do defeito, tamanho, largura, essas medidas, características da superfície da malha ali sendo analisada, né? Então, é isso que a gente vai conseguir extrair de informação nesse ambiente 3D. Eu consigo observar defeitos, linhas de design, uma maior atenção em pontos de... Quando eu vejo o mapa de cores da curvatura, a gente também tem que observar uns pontos de atenção para o processo de estampagem, que é quando eu tenho uma troca muito brusca do valor de curvatura, ali é um local de atenção propenso a ocorrer defeitos. Então, essas informações eu consigo no ambiente 3D. Mas no ambiente 2D, né, que a gente tem uma análise diferente, complementar, o que a gente está observando no ambiente 2D já são outros fenômenos, são mais voltados para os fenômenos ópticos que a gente tem na percepção da visão humana daquela superfície. Então, como que aquela peça seria no mundo real, apesar de a gente estar num ambiente virtual, né? Como aquela peça seria no mundo real depois de estampada e pintada, né? Como que ela refletiria aquelas franjas ali que a gente está emitindo ali numa parede de luz. E essa análise do 2D, ela é similar ao que acontece no processo de tryout que a gente estava falando lá no começo, né? No tryout, a gente tem uma peça estampada, reflexiva, sendo colocada na frente de uma parede de luz para eu observar como que essas franjas estão se comportando. Então, eu quero saber qual que é a percepção ali humana sobre aquela superfície. E no ambiente 2D a gente tem esse aspecto, né, sendo analisado. E esse case que a gente está vendo agora na tela, a gente tem um defeito no ambiente 3D, que com a curvatura eu observei, então já é um ponto de atenção, né, com essa primeira análise. Vou para uma segunda análise, que é o perfil daquela região, consigo ver um ponto diferente ali no meu gráfico que dá para ser observado, né, bem pontual, e depois eu posso ir para o 2D e saber se aquele é um defeito que vai ser visível na minha peça, né? Então, e nesse caso aqui, a gente tem um defeito que não é visível
depois de uma peça, por exemplo, estampada e pintada. Então, a gente tem esse complemento, né? Legal. Não é necessário que se faça uma intervenção, embora seja um defeito, ele é um defeito de muito baixa severidade, que não vai interferir na visualização do usuário final do carro após a pintura. Então, na aparência, né? Exatamente. Então, você está dando para a indústria economia de tempo em retrabalho, né? Tempo e dinheiro, né? Eu não vou precisar retrabalhar, não vou precisar alterar minha ferramenta para esse caso. É um defeito, mas ele é tão baixa a severidade dele que não se faz necessário que eu faça nenhuma intervenção no meu processo. Sim. A saída do nosso software é o que eu tenho que fazer com aquilo ali que eu estou observando, aquele defeito, né? E nesse caso, a gente tem a resposta de que a gente não precisa desse retrabalho. Legal. Exatamente. Então, o que dá para entender é que as novas features 3D, elas, tirando um pouco do contexto do Surface, que já traz o ganho, você ainda tem um ganho aqui dentro do software, né? Porque essa análise 2D, você pode fazer ela diretamente nas regiões que te interessaram e que chamaram a sua atenção da análise 3D, né? Então, ao invés de ter que ficar analisando diversos pontos dentro da malha, agora essa análise 3D vai te dar um direcionamento, vai acender aquela luzinha na sua cabeça de, pô, qual ponto eu preciso, de fato, fazer análise 2D, né? Então, nesse ponto, a gente ainda traz um ganho dentro do nosso próprio processo de inspeção, né? Com a análise 3D. Exatamente. Sim. Legal, pessoal. Tem um pessoal aí mandando boa tarde no chat, o Alexandre mandando uns parabéns para a gente aí, sempre sendo referência no desenvolvimento de tecnologia e inspeção de qualidade. Um abraço aí, Alexandre. O Samir mandando boa tarde aí do Instituto Alfa Lumen. Boa tarde para todos aí que estão acompanhando a gente aqui. Acho que agora seria interessante a gente introduzir um assunto que a gente ainda não colocou até agora, né? Que por enquanto a gente só falou de peças virtuais, né? De processo de tryout, onde a gente tem essa possibilidade de simulação do que vai acontecer, né? De predizer os defeitos. Aí, se vocês puderem comentar um pouquinho mais também sobre... Beleza, eu já fiz essa análise, coloquei tudo que eu tinha que colocar de correções na minha peça, fiz a primeira estampagem. O que eu faço dali para frente, né? Como o software pode nos auxiliar depois da estampagem? Acho que o ganho do Surface, né? A gente sempre reproduz o ambiente real, né? Então, a ideia é você ter virtualmente o que foi feito ao longo do tempo já de forma prática e real e consolidado dentro da indústria, validado dentro da indústria. E nesse aspecto, então, para a gente, depois que eu confirmei, como você falou, no ambiente virtual, que eu estou livre de defeitos, na parte de design da ferramenta, porém eu tenho defeitos de processo, certo? Então, a ferramental pode desgastar, pode vir questões de sujeira na prensa, qualquer outro tipo de defeito que venha do processo produtivo, eu quero identificar como eu faço, como eu analiso, como é que eu verifico se essa peça é ou não defeituosa, né? Hoje a gente tem inspetores ao final da linha fazendo essa peça da mesma forma que você faz no processo de projeto. Então, você tem a possibilidade de usar o mesmo critério, o mesmo sistema de avaliação, tanto para peças reais quanto para peças virtuais. Então, nas peças reais, o único processo adicional que você vai ter você vai ter que digitalizar essa peça. E essa digitalização nós fazemos a partir do nosso scanner 3D. Uhum. Então, se você, por exemplo, faz o escaneamento, analisa essa peça real no ambiente virtual e você tem um resultado diferente do resultado que você obteve pré-estampagem, né, dos resultados das peças virtuais. Então, pode ser um indicativo de que talvez sua ferramenta esteja precisando de algum reajuste ou de que tenha ocorrido talvez alguma sujeira que tenha entrado dentro do processo de estampagem, algum problema aconteceu ali para você ter essa diferença, né, entre o resultado da malha real e da malha virtual. Exatamente. Esse a causa bem possível é que alguma coisa do processo aconteceu com a sua ferramenta, se ela está divergente do que você encontrou no ambiente virtual.
dado que hoje a simulação ela é muito bem feita, né? Dado exemplo a SI aí, ela consegue ter uma acuracidade, uma correlação com a realidade altíssima, né? Próximo a 100%. Então, certamente, se algo que não está condizente com a sua simulação é porque alguma coisa no seu processo saiu fora do que foi especificado. E o processo de estampagem, ele permite com que você não precise inspecionar com o nosso scanner 3D 100% das peças produzidas, né? Se você tiver algum problema, como você falou, de calibração, algum problema no processo de estampagem, você pode fazer isso de maneira amostral, né? Você pode fazer... Isso depende Exato. De quantas peças você produz, mas você pode retirar ali uma peça a cada 5, uma peça a cada 10, e ir acompanhando, né? E acho que isso é uma das grandes vantagens, né, dos nossos produtos, é você poder fazer essa auditoria, acompanhar qual está sendo o resultado que você está obtendo de qualidade, de superfície, né? E se você percebe que vai havendo uma degradação do resultado, se um defeito está se pronunciando, é possível que algum problema esteja ocorrendo aí no seu ferramental, né? Exatamente. Acho que é importante, né, que você faça esse acompanhamento, é clássico da indústria, e a gente traz esse produto, esse scanner 3D Altasa Hybrid, para fazer esse procedimento, né? Você pode ter uma célula dedicada para acompanhar o teu processo produtivo. Legal. Então, acho que aqui a gente já deu um pouco de ideia de como o software funciona, né? Essa possibilidade de você poder avaliar malhas virtuais, seja um ElonCAD, uma malha simulada, e aí se por algum motivo a peça já é real, você traz ela ainda para o ambiente virtual novamente e consegue seguir com a sua análise da mesma maneira que você faz no processo pré-estampagem. Então, nesse sentido, acho que é importante comentar um pouco sobre esse processo, né, que a gente tem hoje de trazer essa peça para o ambiente virtual. Quais seriam fala um pouco também, Everton, se possível, de como o Cabeçote faz isso nesse processo de reconstrução. Acho que a gente tem alguns scanners 3D no mercado. Qual seria o diferencial do nosso, né? Como a nossa malha que foi escaneada, ela se conecta e se encaixa com o nosso software, né? Qual é a vantagem de trazer uma malha do nosso próprio sistema? Certo. Então, a gente tem um know-how, né? A Altasa tem um know-how do processo de verificação de qualidade de superfície, né? Defeitos cosméticos. E esse cabeçote de inspeção, esse scanner 3D, ele foi especialmente dedicado para fazer análise de superfície e qualidade de superfície. Então, dado a sua especificidade, ele já vem calibrado todos os parâmetros, a parte de ótica, a projeção, a forma como ele é feito, a captura dos dados, a digitalização, a filtragem desses dados, ela é feita de forma dedicada para análise de superfície. Então, você não tem que fazer nenhuma interferência durante o processo para poder refinar essa malha. O nosso software consegue também, já traz esse refino, foi feito todo um estudo, tem todo um trabalho internamente aí da equipe de desenvolvimento para chegar numa malha otimizada, né? Porque hoje o que a gente tem de concorrentes, a gente já fez alguns testes, a gente sabe que eles são utilizados largamente para a parte de metrologia, ou inclusive tem scanners 3D que fazem a parte de reconstrução para impressão 3D, para a parte de prototipagem. São muito bons para esse segmento, né? Aí o Hybrid, né, ele é o scanner dedicado para a parte de análise de qualidade. Ele pode ser usado, claro, para outras aplicações, porém, em específico, ele foi pensado para essa aplicação de digitalizar as peças que são estampadas. Então, por consequência, ele traz uma alta qualidade da malha, uma malha regular, uniforme, tal como é a malha que vem do processo de simulação. Legal. E aí, por consequência, eu consigo utilizar o mesmo critério de inspeção, o mesmo critério de qualidade, mesma severidade. Então, você faz um link entre os dois ambientes, virtuais e real. Legal. Nós tivemos uma primeira pergunta aqui no chat, pessoal. O Ricardo Brenner perguntou quais tipos de defeitos o Surface 3D pode identificar no virtual e no real. Acho que nós temos um slide aí que mostra um pouco, né, quais são esses defeitos, né, que a gente consegue trabalhar. Se vocês puderem comentar um pouquinho sobre eles também. Sim. São defeitos típicos de estampagem, né? Então, você tem a elevação positiva e negativa, né?
o up e down jink. Tem as calotinhas que fazem, né, devido a uma sujeira, por exemplo, e também as depressões. A parte de deformações por flambagem, né, ou ondulações que surgem também nessa waviness, né, que surgem ao longo do processo de estampagem, e vincos, né, o overlap de material. Então, são praticamente esses 7 defeitos, aí, tipo de defeitos, são passíveis de identificação no Surface 3D e 2D. Isso tanto para peças virtuais, né, quanto para peças reais trazidas para o ambiente virtual. Exatamente, nos dois ambientes, tanto parte real quanto virtual. Então, reforçando, defeitos positivos e negativos, né, up, down, jink, ondulações, e a parte de flambagem e vincos também, né, que acontecem aí ao longo do processo. Legal. O Clayton também comentou aqui, né, queria entender se ele tinha entendido correto o que a gente explicou, né? Então, eu queria saber se ele consegue comparar os resultados, por exemplo, de uma análise virtual durante a fase de projeto, né, de uma nova peça, com a análise que ele obteve de uma peça real escaneada. Se ele consegue, se esses dois resultados eles são comparáveis, né, entre uma peça virtual, ainda numa etapa de projeto, e uma peça real pós-estampagem. Sim, são equivalentes, principalmente porque, né, o nosso scanner é dedicado para esse tipo de tarefa. A gente usa o mesmo critério, o mesmo tipo de malha, o mesmo tipo de configuração, de calibração, né? E, como eu falei, as nossas simulações, feitas pelo nosso parceiro, né, elas são tão acuráveis, elas representam muito bem o processo produtivo. Então, dado que ele está sendo configurado, setado, conforme o projeto, certamente são equivalentes as duas análises. Complementar um pouquinho na visão de software, a partir do momento que a gente escaneia usando o Altasa Hybrid, né, o nosso scanner 3D, a gente transformou essa peça real que está saindo ali da linha de produção em um arquivo de computador, né? Então, tem uma malha virtual agora. E o processo que vem em seguida disso é igual a quando a gente tem essa malha da simulação, que veio do PanStamp, nosso parceiro da ESI. Né? Então, a partir desse ponto, eu posso aplicar as mesmas análises e eu tenho que ter ali na minha frente um mapa de cores, um perfil de região igual, né? Muito similar. Então, se eu estou tendo alguma coisa diferente disso, é o que o Everton comentou, né? Que está saindo, não está mais previsto pelo meu processo, tem algum probleminha acontecendo. Então, é realmente o mesmo software, né? Legal. Acho que isso é talvez o principal diferencial em termos de retroalimentação, né, do processo, essa possibilidade de, mesmo depois de dias, meses, semanas do processo de estampagem, você poder comparar esse resultado ao longo do tempo e acompanhando que isso vai mudando. Isso hoje na análise humana, né, na análise visual, é uma coisa que não é feita, né? É muito difícil a gente sabe que existe uma subjetividade, então é difícil você saber se o resultado que você está obtendo hoje ele é melhor ou pior do resultado que você estava obtendo na semana passada, no mês passado, né? Então, o fato de você ter isso totalmente digitalizado e você a qualquer momento poder acessar esses dados no computador, ver como tem se comportado os resultados é muito interessante. Você auditar o teu processo de projeto também, né? Você facilita, né, o acompanhamento, né? Eu acho que tendo esses dados, se você não tem o dado, você não consegue acompanhar ao longo do tempo aí o teu projeto. Então, muitas vezes a gente sabe que tem a subjetividade do ser humano e também você documentar isso. Então, a partir do momento que você tem um software que faça para você a detecção, a identificação do defeito, você consegue documentar, registrar ao longo do tempo e saber como foi projetado, como foi a tomada de decisão que foi feita durante o projeto. Legal. Então, acho que a gente recebeu uma pergunta aqui no chat do Anderson, da Automac, aí um parceiro recente nosso que vem trabalhando com a gente nos projetos. Eu acho que a gente já pode linkar essa pergunta dele com
com o nosso próximo tópico, Isa, que seria como a gente enxerga, né, o futuro do Surface e quais são o que os clientes podem esperar de próximas versões. O Anderson ele comenta aqui um pouco sobre a questão de checar medidas, geometria, distância entre furos, como que essa análise ela pode ser incluída talvez no software, como que a gente pode entregar um resultado dimensional, né, de inspeção. Sim. Bom, a gente tem várias coisas planejadas para o Surface, né? Nossa funcionalidade de extração de perfil, a gente está evoluindo ela para as próximas versões, então a gente vai ter mais facilmente ali na interface essa parte de medição. Eu acho que ele entrou bem nos nossos planos futuros mesmo, né? Eu acho que a gente vai sempre tá sempre agregando novas funcionalidades, né, ao processo. E a medição dentro do ambiente virtual, isso vai ser possível, assim, ao longo do tempo, a gente vai acrescentando, verificando junto com nossos usuários, né, adicionando essas ferramentas no software. Então, e cada vez mais ele ser mais intuitivo. Então, dado o nosso know-how do processo de estampagem, né, a nossa familiaridade, a nossa proximidade com a indústria automobilística, a gente consegue customizar muito bem o software para que ele fique muito fácil, intuitivo, né, o uso dessas ferramentas. Então, realmente, o futuro do Surface é trazer esse tipo de ferramental para o pessoal que faz análise, né? Tanto dimensional, quanto análises automatizadas, né? Entregar relatórios consolidados, processos em paralelo. Então, isso já está mapeado dentro do nosso processo de desenvolvimento e vão ser entregues ao longo das próximas versões aí para os nossos clientes. Né? No nosso software, a gente tem esse feedback dos clientes também, né? Mas a gente sempre tenta fazer as análises de forma intuitiva, simples, né? A gente tem análises bem complexas ali sendo feitas, mas o uso do software, ele é sempre prático, intuitivo. Então, a gente também, para as próximas versões, a gente tem esse planejamento de trazer um ambiente cada vez mais interativo ali para o usuário, né? Então, tendo as análises, mas também o uso ali do software. O design que a gente está vendo aqui na tela, design moderno e clean, já faz com que a gente tenha esse ambiente bom de se trabalhar, né? E para as análises, como a gente teve na nossa pergunta, novas ferramentas, novas formas de visualização para evoluir ainda mais a nossa inspeção, né? Ter mais informações. Sempre agregar informação que a tomada de decisão fique muito assertiva, né? No que fazer com aquela peça, no que fazer com o projeto. Então, cada vez mais dando assertividade ao usuário para a tomada de decisão. Sim. E é interessante como os clientes às vezes perguntam, né? Nossa, mas qual o conhecimento, né, que o inspetor precisa ter para utilizar o software? A gente vem de um mercado em que softwares que fazem esse tipo de análise, eles são extremamente complexos, cheios de parâmetros. O cara precisa ter muita experiência com software para conseguir ter um resultado assertivo, para poder fazer aquele ajuste fino, chegar no resultado bom. Acho que uma das principais vantagens aqui é esse ambiente intuitivo, né? Muitos dos processos, o usuário não precisa nem se preocupar com parâmetro, ele vai no default, é um play, e ele tem o resultado na frente dele, visual, didático, né? Então, acho que isso é muito importante também, né? Esse conhecimento prévio que a maioria dos softwares exigem, ele não existe aqui, né? Eu acho que isso também passa internamente, que a gente pode comentar, pelo processo de desenvolvimento de software dentro da Altasa, né? Os nossos softwares passam por uma validação interna, né? E que é muito criteriosa em relação aos resultados que eles estão fornecendo, né? E principalmente a validação com a indústria, né? Com resultados práticos, reais, dados fornecidos já consolidados ao longo do tempo. Então, dado essa assertividade que a gente consegue fornecer essa certeza que aquele parâmetro que ele está usando é bom o suficiente para ele identificar o defeito,
para ele encontrar, para ele analisar a peça. Então, acho que vem do know-how, da forma como a Autasa surgiu, de como ela nasceu, né, e como é tratado o software e a forma de desenvolver dentro do nosso. A gente sempre traz assertividade, né, porque os nossos softwares são validados, né, criteriosamente dentro do nosso processo de desenvolvimento. Legal. Nós estamos aí encaminhando para o final do nosso webinar, mas tivemos mais uma pergunta aqui do Ricardo no chat. Ele perguntou se o Surface 3D ele integra com o SI PanStamp, né? E para fazer essa simulação da estampagem, e se a simulação ela é confiável. Acho que seria interessante comentar um pouquinho sobre isso também, pessoal. Acho até pensando aí, já linkando, né, com essa questão da integração. Bom, a saída do PanStamp que a gente tem, né, um arquivo de malha simulada, né, do processo de simulação de estampagem, a gente tem os parâmetros que a gente precisa para fazer essa saída de arquivo compatível com o Autasa Surface. Então, eu tenho essa qualidade de malha que o Everton comentou, que é necessário para a nossa análise de superfície, né? Então, eu tenho esse arquivo compatível com o Autasa Surface, tanto para análise 3D quanto para análise 2D, né? Inclusive, a gente precisa dessa qualidade alta de simulação para que a gente consiga fazer essas análises de superfície depois. Né? Da ferramenta em si, né? A gente desenvolveu, junto com a SI, a gente tem customizado a parte de reflexão virtual, então é um menu próprio da Autasa, dentro do software SI. Então, existe essa integração, você está com os dois softwares abertos, e você, a partir do momento que você finalizou a reflexão dentro da SI, você já pode partir para o Surface, e as análises são concorrentes, elas continuam, né? Não tem interrupção de fluxo, é integrado, né? A integração, existe integração, a comunicação, os arquivos lidos por um software são os mesmos lidos pelo outro software. Então, é uma sequência do processo. Quanto à eficiência, né, a curiosidade da simulação do nosso parceiro, aí, eu acho que eles têm uma longa data no trabalho aí que eles vêm fazendo, e a gente já sabe, tem feedbacks aí que a curiosidade é excelente, né, é fidedigna ao processo de inspeção. Ele consegue reproduzir virtualmente realmente o que acontece dentro do processo real, prático de estampagem. Uhum. Exato. A SI é uma empresa que está presente aí no mundo inteiro, né? Inclusive, essa parceria que a Autasa tem com a SI é uma parceria global. Então, nós estamos com eles aí em todos os continentes. Qualquer cliente que tiver interesse no produto Autasa junto com o produto da SI pode adquirir isso em conjunto, né? Em qualquer lugar do mundo. Então, isso mostra um pouco do know-how que a SI tem na parte de simulação, né, de ambiente virtual, e a gente traz também o nosso know-how na parte de inspeção de qualidade. Então, eu acho que essa parceria aí, ela é sempre muito vantajosa para todos. Sim. Pessoal, eu acho que nós já estamos estourando o nosso tempo aí de webinar. Eu gostaria de agradecer a todos aí pela participação, por acompanhar com a gente esse evento, por mandar perguntas, por prestigiar a Autasa. Agradeço também aos nossos convidados aí, Isadora, Everton, pela participação. Eu sei que o tempo aí no time técnico é sempre muito corrido, né? Mas eu agradeço a todos pela participação. Ficamos à disposição para dúvidas, né? Os nossos contatos. Sigam a Autasa nas redes sociais, a gente está no LinkedIn, está no Facebook, está no YouTube. Se tiver qualquer dúvida, escrevam para a gente está à disposição. E tenham todos aí uma boa tarde e uma boa semana. Obrigado, Vini, obrigado pela oportunidade, né, de a gente estar explanando aqui um pouco do nosso trabalho, mostrando o que a gente vem fazendo ao longo do tempo aí. É uma novidade, um lançamento muito importante para nós, e ficamos felizes, né, em divulgar isso aí e ter a participação do pessoal. E como você disse, estamos à disposição. Qualquer dúvida na parte técnica, a gente pode estar aí disposto, né, para sanar qualquer dúvida que venha a surgir dos nossos parceiros e usuários. Né? E também quem estiver interessado em utilizá-lo, a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida, algo
né, para dar sequência aí no trabalho, enfim, estamos à disposição, além do webinar aí. Legal. Sim, obrigada, pessoal. Muito legal falar do nosso lançamento. Obrigada, Vini e Eva. Legal, obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, pessoal. Boa tarde para todo mundo aí. Boa tarde.